E aí galera, beleza? Eu sou o Rafa e hoje eu vou falar para vocês da história da propaganda no Brasil através do tempo. Então, a história da propaganda no Brasil surgiu em meados de 1800 e naquela época não existia essa coisa de revista, de televisão, só existia o rádio. E nessa época os comerciantes eles faziam o merchan deles no modo mais falável. Exemplo, você viu uma pessoa na rua e você falava, eu tô vendendo tal produto. E esse produto, aí ele faz isso, isso e isso. Nessa época não tinha essa história de internet, do pessoal super comunicado. E para eles fazerem isso, eles usavam o diálogo, que era mais comum. E o rádio surgiu por volta de 1861. E quando o rádio surgiu, foi um trampolim para as propagandas, digamos assim. Em 1861, como eu falei para vocês. E a partir dessa época aqui, foi que facilitou bastante a comercialização de produtos. Exemplo, shampoo de cabelo naquela época, porque as mulheres elas só conseguiam comprar um shampoo com uma boa recomendação indo no mercado. Não tinha essa demonstração entre aspas do produto para elas, dizendo quais os benefícios e quais os malefícios. Nessa época de 1861, que o rádio foi inventado, começaram a colocar novelas. As primeiras novelas foram feitas em 1861 através do rádio, que nem é hoje em dia. Hoje em dia tem as novelas da Sete. Então, as novelas da Sete naquele horário eram feitas em 1861 pelo rádio. Em 1950, teve a chegada da televisão aqui no Brasil, que foram na época, em 1950, teve a chegada da televisão no Brasil. E essa época de 1950 era a época dos anos de chumbo, que era na época da ditadura militar. Quando a televisão chegou no Brasil, ela influenciou muito mais a propaganda do que no rádio. Como um amigo nosso já deu exemplo, quando chegou a televisão, as pessoas conseguiam ver os produtos e quando o produto ia ser apresentado, sempre tinha uma pessoa que era famosa, ou um político, um ator, ou alguma coisa assim, que fazia as pessoas, não sei se acreditassem na palavra certa, serem induzidas a comprar o produto que estava sendo oferecido. Em 1950, as mulheres começaram a usar mais produtos de beleza e também os produtos de limpeza, que eram feitos. Em 1950, as mulheres começaram a usar mais os produtos de beleza e os de limpeza, por incrível que pareça. Naquela época, os produtos de beleza não existia Natura, Avon, nada disso. Eram aqueles produtos que eram mais básicos e baratos também, que a inflação não era muito alta naquela época. Em 1950 também, as propagandas sobre produtos de limpeza e café, exemplo, o produto de limpeza mais famoso entre as mulheres, digamos assim, naquela época, era o sabonete ou sabão em pó, que eles usavam nessa época também, é uma curiosidade. E outra coisa também que é muito antiga, e inclusive seus pais devem lembrar disso, é a propaganda do Café Seleto. Cantava uma musiquinha, Café Seleto. Então, como eu falei para vocês, isso era a coisa mais comum de propaganda nessa época, em 1950. A propaganda de produtos de beleza para a mulher e produtos de limpeza. E esse café seleto é clássico. E outra coisa, esse tipo de propaganda que foi feita pela televisão e pelo rádio, naquela época era bastante famosa, só que a propaganda de boca, literalmente, ela era a que mais dava sucesso. Porque as pessoas pegavam um produto e iam anunciando e mostrando na hora como ele era feito e a procedência. Então, pode-se concluir nisso tudo que eu expliquei, que a propaganda do Brasil, em 1950, ela foi diretamente direcionada para as mulheres. Quando uma pessoa ia oferecer um produto para você, se você comprasse fiado com essa pessoa, ela ia confiar em você bastante. E naquela época não tinha essa história de ser mais esperto com o outro, ser uma pessoa. Naquela época as pessoas eram mais honestas do que hoje em dia. Então, a propaganda de boca ela ficou bastante famosa por culpa disso. E quando você diria que ia comprar alguma coisa e devia para aquela pessoa, a sua palavra valia mais que tudo. Então, se você devia para uma pessoa e que
comprava o produto, você tinha que pagar ela. Se você não pagasse ela, você ia ser basicamente difamado. E é isso. E aí, galera, hoje eu vou apresentar a história da propaganda através do tempo no Brasil. Até o ano de 1900, as propagandas do Brasil baseavam-se na compra e na venda de imóveis e até de escravos. Uma característica importante é que um dos hábitos daquela época era a utilização de políticos em muitas dessas propagandas, porque como eles eram figuras públicas, o consumidor ele sentia uma certa segurança ao comprar tal produto por ter um político que ele apoiava o original. E a gente utiliza, é muito importante que a gente utiliza esse método até hoje nas propagandas, seja um ator, uma atriz famosa, que isso realmente traz uma certa segurança para a gente comprar tal produto. No começo do século, teve o surgimento de revistas com o propósito de promover os anúncios. Em 1913, teve o surgimento da primeira agência de publicidade eclética. A crise de 1929 e as revoluções de 1932 não só abalaram a economia, como também paralisaram totalmente as propagandas. Tanto que era muito falado que essas revoluções que introduziram as indústrias do país. A primeira fase da propaganda no rádio foi destacada pelo pioneiro Sandy Júnior. Essa se destacou pelos programas de grandes dimensões, como programas de auditório, musicais, locutores, com grandes recordes de audiência. As atividades publicitárias na década de 40 foram muito mais turbulentas, muitos problemas surgiram. O período de 1941 até 1945 foi um período de guerra para as propagandas, a guerra das tropas comerciais. Tem uma de colocar em preto e branco? No período de 1945 a 50, o país procurou corrigir as falhas no desenvolvimento econômico e social pós-guerra. Em 1950 foi criada a primeira emissora do Brasil, a Rede de Televisão Tupi de São Paulo. Com a televisão vieram as jogadas de marketing, promoções, propagandas e pesquisas de mercado. De 1960 a 1970, as agências norte-americanas ditaram as formas de criação, considerando essa a época mais japonesa. Copiar, diminuir e baratear. Essa foi a época mais positiva. Agências pequenas e agências grandes se uniram para ganhar forças. A publicidade ganhou lugar à universidade. De 1 a cada 3 publicitários fizeram um avanço na história da propaganda no Brasil. O marketing foi realmente criado junto com a fabricação dos automóveis que não existiam no Brasil. A propaganda vem ganhando muito mais força aqui no Brasil. E algum dia, com toda a sinceridade, a gente consiga se expressar sem ouvir os preconceituosos.